Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, né? Ela começou lá no vídeo Utilização de sensores no CAD Simu, parte 1, e ela prossegue nesse outro vídeo aqui que é um complemento daquele outro. Então, em nosso último vídeo nós mostramos aqui o funcionamento de um sensor PNP e de um sensor NPN. Relembrando aqui a vocês que um sensor, seja ele indutivo, capacitivo, óptico, não importa a natureza dele, sendo ele PNP, a saída dele aqui será positiva. Olha só, fio vermelho representa positivo, tá? Se eu clicar e arrastar, ele fica acionado. Em um sensor NPN, se eu clicar e arrastar, né? Veja que a saída aqui do sensor, olha só, ele é um fio preto, que é o fio negativo. Então nós temos o negativo, fio preto, e o fio vermelho, que representa o positivo. Essa é a diferença deles, tá? Nessa atividade nós iremos trabalhar com o sensor PNP, tá? Então vamos deletar esse daqui, tá? Só relembrando aqui como utilizar o sensor. O sensor ele é encontrado aqui, ó, em Detectors. Estou utilizando aqui o primeiro, que é o indutivo. Coloco ele aqui, dou 2 cliques nele e coloco aqui um nome para esse sensor. No caso aqui eu estou chamando de S1 e escolho aqui ele de 3 fios do tipo PNP ou NPN, tá? Então daí eu tenho aqui o sensor, que é exatamente o mesmo que está aqui. Deixa eu só trocar aqui para garantir. Então, ó, testando mais uma vez, tá ali o sensor. Agora, como utilizar esse sensor de fato, né? Nós utilizamos os sensores, podemos utilizar o sensor para ligar uma lâmpada, ligar um relé, alguma coisa nesse sentido. Mas digamos ali que 99% das vezes que nós utilizamos um sensor, o sensor está sempre conectado a um CLP, né? Um CLP que é um controlador lógico programável. Vamos ver aqui o que é um controlador lógico programável. Esse dispositivo ele é encontrado aqui, olha só. Deixa eu achar ele aqui, só um minutinho, aqui. Aqui nesse ícone, onde está escrito IO, Input Output, nós encontramos os CLPs, tá? Aqui então nós temos o desenho de um CLP. Deixa eu tirar o zoom aqui para que a gente consiga ver melhor. Aqui, por exemplo, é um CLP, tá? Controlador lógico programável. Isso é nada mais, nada menos que um computador industrial, onde nesse computador a gente faz os nossos programas. Vamos, como eu não tenho aqui a opção de reduzir o tamanho dele, né? Então eu vou aumentar o tamanho da folha, clicando em File, Setting, e vou pegar o A3, que é o dobro do A4, né? Beleza? Agora eu tenho um tamanho maior, né? Deixa eu selecionar esse sensor aqui. E agora vamos utilizar o sensor aqui no CLP então, olha só. Vamos aplicar um zoom aqui. Primeira coisa a se fazer é alimentar o CLP, tá? A grande maioria dos controladores lógicos programáveis, os CLPs, eles são alimentados com 24 volts. Até para uma questão de segurança, né? O padrão de alimentação na indústria dos equipamentos de automação é 24 volts. Mas esse aqui do simulador, ele recebe uma alimentação de 120 a 240 volts. Então a gente deve vir aqui, clicando aqui nesse pirulito e colocando aqui uma linha de alimentação e um neutro. Já que estamos aqui trabalhando, né, com circuitos elétricos, vamos fazer certinho e colocar também um disjuntor ou um fusível, né? Sempre que nós alimentamos alguma coisa elétrica, sempre tem que ter algum tipo de proteção.
no neutro não há necessidade de se colocar nenhuma proteção, tá? Aliás, não é recomendável que se faça isso. Então vamos dar 2 cliques, vamos escrever aqui 240 volts, tá? Não quer dizer nada, tá? 240 não, 220. Não quer dizer nada, tá? O fato de você colocar aí 220 ou 127 ou 110, isso não muda nada o funcionamento, tá? Aqui a abreviação de disjuntor DJ1, abreviação de disjuntor. Muito bem, deixa eu dar mais um zoom aqui. Eu vou ligar, escolhendo sempre a linha azul, linha bem grossa. Olha só. Ok, ok, ok. Vamos testar. Veja que está apagado aqui, ó, está cinza. Quando eu simulo, ele fica verde. Significa que o CLP está alimentado. Vamos agora colocar aqui uma condição de erro. Ó, olha só. Se eu fizer assim, ó, ele não vai funcionar. Ó, ele não ficou verde. Por que isso aconteceu? Porque eu já tinha comentado isso no vídeo anterior. Ó. Esse espaço aqui não pode ser maior que a linha. Agora vamos imaginar que a linha fosse preta e fosse fina. Olha só. Eu poderia ligar aqui, assim, ela iria funcionar, tá lá funcionando, né? Mas vamos supor que nessa circunstância eu tivesse feito isso aqui, ó. Ela não funciona e fica muito difícil de visualizar, porque você praticamente não tem um contraste ali, né? Então é difícil de achar. É por isso que eu sempre insisto na ideia de utilizar um fio azul, porque ele tem uma boa visibilidade. Aqui no caso, como estamos fazendo em aula, né? Prefiro usar um fio de maior calibre também. Olha só. Perfeito. Agora então vamos utilizar o nosso CLP, tá? Só para não sair fora da regra, né? Não perder o padrão, vamos colocar também o fio terra. Existe até o fio terra aqui, ó. Tá? Segurança é uma coisa extremamente necessária. O CLP ele fornece uma fonte de 24 volts para para alimentação de sensores, coisas desse tipo assim, tá? Então ele fornece uma fonte que a gente pode utilizar. Nós vamos fazer aqui nesse programa, assim dizendo, né, que nós faremos. Vamos colocar aqui, pegar aqui um botão, né, um botão pulsador, um botão fechado, aqui o botão, e vamos conectar o botão aqui. Na entrada, ele vai vir na entrada 0, tá? Vamos chamar esse botão aqui de off. Eu posso pôr até 5 caracteres no nome, tá? Pode ser qualquer nome com até 5 caracteres. E do lado aqui eu já vou colocar um outro botão chamado on. Tá? Então eu tenho 2 botões, um on e um off. E eu tenho também, logicamente, que o sensor. Vamos subir essa conexão do sensor aqui. Vamos manter esse pequeno textozinho aqui que facilita a vida de vocês. Vamos sumir com essa lâmpada daqui, porque ela não... Apaguei ali. Esse programa aqui, não recomendo aplicar um Ctrl+C, Ctrl+V nele, que ele costuma dar uns bugs, tá? Então se você apagou, é melhor você fazer de novo, tá? Vou chamar aqui de S1 PNP, 3 fios. Ok? Ó. Muito bem.
Na verdade, eu até poderia pegar essa fonte de 24 que tem aqui, ó. Mas eu vou usar uma nova. Aí essa entrada, essa saída do sensor, eu vou levar ela aqui na minha entrada 2 do CLP, ó. Observe que o sensor está na entrada 2. Aqui eu preciso fazer um jumper para alimentar o circuito de entrada do CLP, né? Aqui existe um acoplamento óptico, a gente já estudou sobre isso. Existe um acoplamento óptico, então a entrada do CLP, que é um computador industrial, a primeira etapa do circuito de entrada é um acoplamento óptico. E esse acoplamento ele precisa, então, tanto do negativo quanto do positivo para entrar em operação. O negativo a gente liga direto. E o positivo é o que vai vir pelos sensores. Por isso esse CLP ele tem as entradas dele são PNP, tá? Nós, se quiséssemos, poderia utilizar uma outra fonte, não usar a própria fonte aqui do CLP, né? Então eu vou, nesse caso aqui, eu vou puxar daqui do próprio CLP. Poderia pôr um 24 novo também, isso não teria diferença alguma. E vou conectar nas minhas entradas do CLP. Então, aqui está montado o nosso circuito, né, elétrico com as nossas entradas aqui no CLP. Deixa eu tirar um pouco mais o zoom para a gente visualizar melhor. Isso aqui são LEDs, tá? Cada quadrado desse é um LED que representa o estado de uma determinada entrada, se ela está on ou off. Vamos entrar em simulação. Até o presente momento nós não temos nada, porque o CLP está desligado. Ligamos o CLP, observe que a 0 ela está ligada. Ela está ligada porque nós temos a chave off. Olha lá. Quando eu aperto o off, que já está ligada, né? Ela apaga ali o LED da entrada em 0 e de input. E eu tenho aqui o 1, olha só. Eu aperto o botão 1 e eu tenho o sensor lá no 2. Então, essa daqui é a montagem física. E vamos colocar aqui na saída do CLP um dispositivo, né? Um dispositivo. Vamos colocar aqui, por exemplo, um relé. Né? Temos aqui um relé. Colocamos o relé aqui na saída do CLP. Vamos chamar aqui de relé 1, tá? Relé 1. Esse relé aqui, ele vai ser acionado. Vamos pegar aqui a alimentação, botar uma alimentação aqui. Deixa eu deixar um pouco mais longe aqui. Vamos pegar aqui uma linha de alimentação, vamos puxar aqui, olha só. Toma muito cuidado com esses fios aqui, senão a ligação não acontece de forma correta, tá? Vamos alimentar aqui. Alimentei a saída do CLP, tá? Uma saída do CLP não tem relação nenhuma com uma determinada entrada, tá? Qualquer entrada do CLP pode acionar qualquer saída do CLP. Tá? Ali é uma questão da lógica só do nosso programa. Olha só. Ok, deixa eu apagar aqui esse nome, porque a gente não vai precisar desse nome, né? Então aqui eu tenho o relé. Então, quando eu apertar o Start, eu vou ligar o relé, tá? E o relé vai ligar o motor. Então vamos lá. Só que tem um porém. O relé, ele não tem capacidade para ligar um motor. Você não consegue ligar um motor industrial com um relé. Por quê? Porque o relé ele é pequeno, ele é para pequenas cargas, apenas para comando.
Ele não é, por exemplo, para ligar um motor aí de 2 cavalos, 3 cavalos, 10 cavalos. O motor é algo potente. Então, o relé ele liga um outro dispositivo maior que é um tipo de relé também, mas ele é mais consistente, digamos assim, ele é maior. A gente chama esse tipo de relé aí, que é uma chave magnética, nós chamamos de contactor ou contatora, tá? Então, a gente encontra ela aqui, ó, tá aqui nossa contactora, tá, aqui tá o símbolo da contatora, contato de força dela, né? Vou chamar ela de K1, normalmente nós chamamos as contatoras de K. Você pode colocar qualquer nome nela, tá? Aqui em cima, na proteção de disjuntores, nós vamos colocar um disjuntor motor, que chamamos de Q1, tá? Chamamos esse disjuntor de Q1, é o nome usual. Ele é utilizado para a proteção de motores. E agora nós vamos colocar o motor propriamente dito. Observe que eu sempre mantenho aqui um certo espaço aqui, olha, entre uma peça e outra. Eu deixo pelo menos um ponto aqui dessa grade, tá? Vamos chamar de MT1 aqui. Sempre. E agora vamos pegar aqui a fonte de alimentação, né? Então tá aqui, ó. Eu cliquei aqui no pirulito, né? Pegar a fonte de alimentação. Vou chamar aqui de 220 volts. Vou conectar o fio terra primeiro. Tá conectado. E agora eu vou conectar o fio de fase. Não tem problema usar fio azul. Depois na simulação ele fica marrom, porque marrom é a cor da fase aqui nesse programa. Então tá aí, ó. Então o relé, o CLP vai ligar o relé e o relé vai ligar o K1. Mas nós ainda temos que fazer uma associação do relé com a bobina de K1, porque K1 ele é um relé também, então ele também tem a sua própria bobina. Então vamos clicar aqui na bobina, né? Sugiro que vocês não conheçam, dê faça uma pequena busca aí no Google para entender melhor o funcionamento da contatora. É muito importante para essa aula que você conheça a contatora, tá? Aqui nós temos que colocar o nome de K1. Esse programa ele faz diferenciação de maiúscula e minúscula, tá? Então eu aconselho vocês a padronizarem utilizando sempre letra maiúscula ou sempre letra minúscula. Evite ficar misturando essas letras. Pegando aqui na fonte de energia, vou pegar aqui uma negativo, vou pegar aqui agora um positivo. Vou colocar 24V aqui, tá? Só para ilustrar. E nesse aqui, então, vou colocar 0V. E agora a gente vai vir aqui, olha só, no contato auxiliar. E vai pegar o primeiro contato, que é um contato aberto. Eu sempre gosto de manter um certo espaço aqui, tá? Já comentei isso. Então, esse contato aqui, ele pertence ao relé 1, ó. Relé 1. Aqui, ó, relé 1. Agora, então, a gente vai ligar. Com bastante cuidado para não ligar errado, tá? Ó, aqui já ficou errado, então selecione e apaga. Ok. Ó, ok. 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 Muito bem. Então, tá aqui, ó. Os nossos botões, sensores. Aqui o nosso relé, né? O relé liga a contatora e a contatora liga o motor, tá? Vamos tirar um pouco o zoom e simular. Vamos tirar mais o zoom para a gente ter uma visão geral. Vamos lá. Ó, simulando, tá? Ó.
Ó, tô ligando, tô desligando, tô mexendo no sensor. Vamos dar um zoom para ver, olha só. O CLP tá desligado, aí não vai. Ó, tá vendo? Ó. Mas não acontece nada, pessoal, não acontece nada. Por quê? Porque não tem programa. Nós só montamos a parte física e não fizemos o programa. Isso aqui é como se fosse um corpo sem alma, tá? Tá perfeito, tá tudo lá, mas ele tá morto. Tá? Não tem um programa que faz dar vida a esse sistema. E esse programa a gente vai fazer agora. Aqui no CLP existem várias formas de você programar. Você pode programar até em linguagem C, alguns modelos de CLP. Mas em se tratando de CLP, na maioria das vezes a gente programa em uma linguagem chamada de linguagem ladder. Linguagem ladder é praticamente um circuito elétrico, tá? Então tem aqui o ladder. Aqui nós temos um contato ladder, normalmente aberto. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos chamar esse contato aqui de I0.0. I0.0 é esse aqui, ó. Tá? É esse aqui. Vou pegar a letrinha aqui, vamos chamar isso aqui de off. Vou botar um nome nele aqui. Ok, off. Tá? Vamos colocar outro contato. E 0.1. E 0.1. Aí o 0.1 é esse aqui, ó. É o on. Vamos pegar outra letrinha aqui, chamar de on. Tá? Ele está saindo rosa porque eu tinha escolhido a cor rosa aqui, tá? Eu poderia pôr qualquer outra cor aqui na letra. E agora nós vamos colocar um contato ladder, mas eu quero um contato fechado. E 0.2. É esse aqui, ó. 0.2. Ok? E aqui vai ser sensor indutivo. Olha lá, sensor indutivo. Ok? Tudo isso vai ligar o quê? Uma saída. Qual? A saída que é 0.0. Essa aqui, ó. Que é 0.0. Essa daqui. Ela tem que ser alimentada também, por isso que eu joguei o positivo ali, tá? E nós vamos precisar de um contato de retenção aqui, o que a gente chama de contato de selo, tá? Ele recebe o mesmo nome da saída nesse caso, tá? Então aqui nós estamos, deixa eu colocar aqui, motor 1. Só botar o nome aqui, ó, tá? Motor 1. Motor 1. Aqui o contato de selo dele. Então tá aqui o motor. Agora então vamos pegar aqui nossa fonte de tensão. Vamos colocar aqui o positivo. Aqui não precisa pôr nada, tá? Aqui na prática, essa parte aqui ela é um programa, ela não existe fisicamente. Então vamos apagar, não precisa pôr nada. E da mesma forma, agora a gente vai conectar essas linhas montando o nosso programa. Ok? Ó, aqui então está o nosso programinha em ladder, tá? Qual é a ideia do programa? Opa, aqui tem então uma mudança aqui, deixa eu arrumar aqui. Aqui é o 0 e aqui é 1, tá? Só inverter os nomes aqui também. Aqui é o seguinte, ó. Quando a gente simular,
o 0 já é fechado, tá aqui, ó. Então ele vai permitir a passagem de corrente elétrica. Se o sensor não estiver acionado, é um negativo, não estiver acionado, ele também vai permitir a passagem de corrente elétrica. Porém, o botão ON, se ele não estiver apertado, pressionado, ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica. Só que quando você pressionar o botão ON, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica, ligando a saída Q0. A saída Q0, por sua vez, ela vai se manter ligada por ela mesma, ó. Por isso que tem esse contato dela mesma aqui, ó. Existem duas formas de interromper esse ciclo, ou apertando o botão OFF, que vai abrir esse circuito, ou acionando o sensor. Então, na verdade, existem essas duas formas de desligar. Então, a ideia aqui é que a gente ligue esse motor, vamos supor que seja uma esteira. Essa esteira vai levar uma caixa. Quando essa caixa chegar no sensor, ela vai desligar a esteira, tá? Vamos simular agora e ver o funcionamento. Vamos tirar o zoom, para a gente ter uma visão geral. Ok, ó. Observe que esses dois aqui já estão fechados. Opa, deixa eu desligar aqui. Vamos ligar esse disjuntor primeiro. Vamos dar, tem que ligar o disjuntor aqui, tá? Vamos dar a partida. Ó. Observe que o motor ligou, né? Vamos ver aqui, ó. O motor ligou, tá ligado o motor, né? E agora vamos, deixa eu tirar o zoom aqui, pessoal. Ó. Observe aqui. Bem pequeno, mas vai dar para entender. Olha, quando a caixa tocar imagina que essa caixa está se deslocando em uma esteira. Quando essa caixa tocar o sensor, olha o que vai acontecer. Ela desliga o motor, tá? Se a caixa ficar lá, você não consegue ligar. Ele não liga. Se a pessoa tirou a caixa da frente do sensor, ele consegue ligar novamente. E por alguma razão, se a pessoa quiser desligar sem que a caixa tenha atingido o sensor, nós podemos pressionar o botão OFF, tá? Pessoal, então é isso para essa aula, né? Uma pequena demonstração aqui de como utilizar aqui um sensor em um CLP, né? Usando aqui a linguagem Ladder como programação. Um abraço a todos e até a próxima aula.